Obesidade definitivamente não é uma doença. Embora a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos também consideram a obesidade como sendo uma doença, eu vou te explicar nesse vídeo por que é fundamental saber diferenciar a obesidade como uma doença de uma outra coisa que eu vou te explicar nesse vídeo, e talvez seja essa a coisa que faltava para você que está tentando emagrecer, para você finalmente conseguir fazer isso de maneira sustentável e de maneira definitiva. E antes de continuar, deixa eu só te dar um recado bem rápido. Você sabia que uma entre 4 pessoas tem gordura no fígado? Pois é, e muita gente nem sabe disso. No primeiro link da descrição tem um e-book completo, onde todo o meu conhecimento está sintetizado ali com passo a passo de como que a gente consegue reverter gordura no fígado sem utilizar medicamento. Lá você vai encontrar um guia alimentar, as medicações que fazem mal ao fígado, um guia de suplementação, combinação de suplementos, tudo isso de uma maneira fácil de seguir. No primeiro link da descrição você consegue encontrar. Tá muito completo, muito fácil de ler e tem uns bônus adicionais também. Confere lá na descrição. Quando a gente fala de obesidade, talvez esse seja um dos temas mais debatidos, mais buscados por pessoas e também um dos temas mais mal compreendidos, né? Como a gente falou no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, muita gente pensa, a maioria pensa que a obesidade é uma questão calórica, ou seja, quanto mais calorias você come, mais você engorda, e quanto menos caloria você come, mais você emagrece, como se fosse uma conta de calcular, de somar, de subtrair de maneira tão simples. E é isso que a gente explora aqui no canal, que não é tão simples assim. E a minha ideia, a minha missão é facilitar todo esse entendimento para que você consiga andar no caminho certo para o teu emagrecimento e nunca mais engordar de novo, porque isso é que é importante. Emagrecer um pouquinho é muito fácil. Emagrecer de vez, com um corpo bonito, com saúde, esbanjando energia, isso é muito diferente. Embora o organismo seja essa máquina biológica que é tão complexa para a gente entender, e a gente fica anos e anos estudando e não consegue compreender toda a complexidade do corpo humano, o processo de acúmulo de gordura, ele é relativamente fácil de entender se a gente tiver a paciência para entender meros mecanismos hormonais, de como que eles funcionam e como que isso culmina na obesidade, porque entendendo isso, a gente simplesmente consegue tomar o caminho contrário e reverter o quadro de obesidade. Se você chegou aqui completamente leigo, não entende nada de nutrição, você muito provavelmente já deve ter ouvido falar em macronutrientes, ou seja, proteínas, carboidratos e gorduras. Pois é, esses 3 macronutrientes estão presentes nos alimentos que a gente consome. Tudo que a gente consome, que a gente coloca no nosso organismo, ele vai ter um certo impacto, né? Esse impacto, ele não depende apenas das quantidades que a gente consome. Ele também depende do que a gente consome. Por exemplo, se a gente come 100 calorias de açúcar, 100 calorias de doce, por exemplo, vai ter um impacto diferente da gente comer 100 calorias de carne, né? Então é uma coisa muito lógica, né? Comer 100 calorias de carne e 100 calorias de um doce, embora sejam as duas coisas 100 calorias. E por que isso é importante? Dentro do nosso organismo, os nossos órgãos, eles conversam um com o outro através de hormônios. Eles secretam hormônios, eles produzem hormônios e enviam esses hormônios através do sangue um para o outro para poder dizer o que o outro tem que fazer, né? Então essa máquina muito inteligente que a gente tem é muito interessante nesse sentido. A gente vê toda essa orquestra hormonal e existem vários e vários hormônios que fazem muita coisa no nosso organismo. Para que a gente possa entender um pouco esse mecanismo dentro do organismo, esse mecanismo hormonal, a gente vai falar basicamente de 3 hormônios para você conseguir entender e a relação entre eles, que é a grelina, que é produzida pelo estômago, a leptina, que é produzida pela nossa gordura, pois é, a nossa gordura, nosso tecido adiposo, né, que fica ali na nossa barriga, produz também hormônio, esse hormônio chamado leptina.